Capítulo 337, Trolls 2. É isso aí. Pilarde sussurrou apesar de sua frustração. Ele não podia arriscar alertar os Trolls. O que vamos fazer com apenas 20 patetas? 21. Ceifador disse, apontando para o Lindworm. Eu trouxe apenas campeões. Os fracos seriam apenas peso morto ou alimento para os Trolls. Além disso, por que tão sombrio? Nós quase superamos o número de 2 para 1. Sonha. Pilarde suspirou. São 16 agora. Trolls reproduzidos assexuadamente. Sempre que um deles estivesse cheio o suficiente, daria à luz uma nova criatura. Droga. Ceifador amaldiçoou. Temos que nos mover rápido. Aqui está o meu plano. Todos concordaram, exceto os Bix. Não confiamos em pássaros. Eles voam para longe como os covardes que são. Disse Cormor, o líder deles. Cale a boca, Cormor. Ceifador o comandou. Eu sei que você não suporta Crons. Só pedi sua ajuda, porque os Bix são os únicos ao lado dos reis que podem usar magia de fogo. Mais uma coisa, antes que eu esqueça. Aconteça o que acontecer, não use magia das trevas. Pilarde entrou na conversa, enfurecendo Bix e Crons. Por que é que? É o elemento mais destrutivo. Eles disseram em uníssono, deixando o ceifador pasmo. Foi a primeira vez que eles concordaram em alguma coisa. Eu não lembro. Pilarde deu de ombros. Sentar me disse isso. Ela também é uma Cron, então ela pode usar magia do ar e da escuridão. Eu confio nela e o chefe Scarlet também. Ela é a próxima na fila para se tornar o Senhor da Floresta. Apesar de ser um monstro evoluído, Pilarde não tinha a aura imponente de um rei, então as duas tribos se recusaram a ouvir seus conselhos. Apenas Lifebringer e Ceifador conseguiram parar a discussão. Ele pode não parecer muito inteligente, mas lutou 2 vezes e viveu para contar a história. Disse Lifebringer, o rei no sul. Eu gostaria de conhecê-lo em circunstâncias mais felizes, Pilarde. Estes 2 são Guardião e Trovão, os 2 novos reis. Ele apontou para o maior entre os Riz e os Crons, respectivamente. Todo mundo, fique na posição. Se falharmos, a floresta pertencerá aos Trolls ou aos humanos. Temos que escolher um mal menor e cooperar. A ideia de perder seu lar ancestral foi suficiente para todos os clãs concordarem com uma trégua. O plano de Ceifador era simples. Alguns coelhos eviscerados foram suficientes para atrair os Trolls para uma grande clareira. O cheiro de sangue era para eles como uma chama para uma mariposa. Eles se moveram tão rápido que os animais mágicos só viram um borrão até os Trolls pararem para consumir sua refeição. Nesse ponto, os Gilades, Chix e Pilarde usaram a magia da terra para transformar a clareira em uma cratera com 10 metros de profundidade, enquanto os Riz e os Bix disparavam os Trolls. As criaturas loucas ignoraram tudo ao seu redor. Eles continuaram lutando entre si até o último fragmento de carne e ossos ser consumido. Apenas os 4 recém-nascidos morreram. Os adultos eram fortes demais, a maioria de seus ferimentos sararam tão rápido que nem as chamas mágicas conseguiram aguentar. Só então os Trolls notaram os animais mágicos e correram em direção à sua nova presa. Os Crons tentaram atingi-los com um raio, enquanto os usuários de magia da terra transformavam o chão em areia movediça e erguiam paredes de pedra para proteger seus aliados. Os Trolls eram rápidos demais para a areia movediça ser eficaz. Eles até conseguiram desviar da maioria dos raios. Os Trolls alcançaram as paredes de pedra, rasgando-as como se fossem feitas de papel. Um dos Bix foi pego de surpresa, o braço do Troll atravessou a parede e a agarrou pelo pescoço. Ela não teve tempo de pedir ajuda, sua garganta já havia sido substituída por um buraco. A boca na palma da mão do Troll se abriu e fechou repetidamente, chegando até a espinha. Os outros animais mágicos não entenderam o que estava acontecendo até o Troll esmagar a parede, abraçando o Big. As cicatrizes de aparência estranha acabaram sendo mais bocas, consumindo a pobre criatura em um piscar de olhos. Amaldiçoando sua má sorte, Guardião usou uma explosão de magia aérea para enviar o Troll de volta ao centro da cratera, explorando seu frenesi de alimentação.
Então, ela soltou uma coluna de fogo que encheu toda a cratera e engoliu todos os Trolls, comprando a seus aliados o tempo que eles precisavam para ajustar sua formação. Droga, acho que não conseguimos. Temos que chamar por Lit antes que seja tarde demais. Ceifador sabia que apenas engolindo seu orgulho como rei eles tinham chance de sucesso. Pillard, o que você está esperando? Pillard suspirou. Ceifador claramente ficou louco, mas ele obedeceu. Lit. Nós precisamos de ajuda. Ele gritou no alto de seus pulmões, quase ensurdecendo seus próprios aliados. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, na Academia Grifom Branco. Eu me pergunto por que meus ouvidos estão queimando. Lee pensou ao explicar a escultura avançada do corpo para a aula de Kila. Você está louco. Ceifador estava à beira de um colapso nervoso. Novamente. O que foi aquilo? Como diabos eu devo chamar por Lit? Com o nosso poder de amizade. Pillard rosnou, mandando os Trolls de volta para a cratera com movimentos de cauda bem cronometrados. Apesar de ter sido fortalecido pela fusão da terra, o corpo do Lindworm estava coberto de marcas de mordida. Pequenos pedaços de carne estavam faltando. Ceifador percebeu que Pillard não tinha um amuleto de comunicação. Era provável que ele nem soubesse que eles existiam. A única opção que restava era lutar até o fim. Mesmo com seus esforços combinados e o terreno mais alto, as bestas mágicas mal conseguiam acompanhar. Foi apenas graças à perseverança e à falta de feitiços dos Trolls que eles lentamente conseguiram virar a maré. O fogo continuava queimando os Trolls como velas, forçando a luz mágica que percorria seus corpos a esgotar seus nutrientes para mantê-los vivos. Um por um, os monstros ficaram sem suco e morreram de fome até que apenas aqueles que haviam comido um ou mais animais mágicos ainda estivessem vivos. Apenas 4 Trolls permaneceram contra 15 bestas mágicas. Os Krons eram a única tribo sem baixas, pois nunca tocavam o chão. Pássaros amaldiçoados. Desça em vez de voar como covardes. Kurma, o Alpha Big, se distraiu com sua indignação. O Troll que já havia provado carne de Big não perdeu a oportunidade, agarrando-o pela garganta. Kurm entrou em pânico, liberando magia negra contra o monstro para se livrar dele. Ao contrário de suas expectativas, a criatura emitiu um gemido de prazer. O corpo do Troll agora estava cheio de músculos, seus olhos não estavam mais brancos. Kurm podia perceber a boca se fechando em sua garganta, mas não mordeu. O medo o fez ignorar a repentina explosão de inteligência da criatura anteriormente irracional. O Bic enviou cada vez mais magia das trevas para o corpo de seu captor. Seu idiota! Pillard reagiu o mais rápido que pôde, perfurando o Bic e o Troll com inúmeras lanças de gelo. Agora eu lembro. Os Trolls também são conhecidos como os não-vivos. É a falta de energia das trevas em seus corpos que os torna uma raça caída. Aquele idiota Bic deu ao Troll escuridão suficiente para recuperar os sentidos. Pillard pensou. O Troll rugiu indignado. Com a morte de Kurma, ele já podia sentir sua mente se afastando novamente. O Troll comeu o cadáver do Bic com a mão, antes de se libertar das lanças de gelo, flexionando seus músculos. O Troll hediondo estava rapidamente recuperando suas características humanoides, aparecendo um homem de pele cinza e 4 braços. A criatura agora tinha olhos dourados que brilhavam com mana, lembrando o Pillard da visão da vida de Lit. O Troll atacou o Lindworm, liberando pequenos raios de luz quando eles estavam quase de perto. Ao contrário da magia das trevas, a magia da luz era rápida, mas seu alcance era ainda pior. Pillard conseguiu desviar da maioria dos raios, mas alguns o atingiram, deixando seu corpo mole. Essa é uma versão diluída do feitiço de luz ofensivo da chefe Scarlet. Pillard pensou enquanto assistia às mandíbulas do Troll rasgando sua carne. Capítulo 338, Acampamento de Treinamento 1. Pillard não tinha lembrança de jamais ser um animal. Sua primeira lembrança estava de pé sobre as pernas, sentindo a necessidade de encher a barriga. Como um animal mágico, ele sempre esteve no topo da cadeia alimentar. O medo era uma emoção rara para ele.
Algo que ele experimentou apenas quando enfrentou monstros evoluídos ou, mais recentemente, Lich. Ser comido vivo fez Pillard descobrir a emoção do terror. A consciência de que, mesmo que ele conseguisse se livrar do Troll, ele ainda poderia morrer de seus ferimentos, era quase o suficiente para fazê-lo entrar em pânico. Quase. Seu corpo estava fraco, mas sua mente era forte. Gavinhas de terra emergiram do chão, empurrando-se pelas muitas bocas do Troll. Lama e pedras tinham um gosto terrível. Uma expressão de nojo apareceu no rosto dos caídos enquanto tentava se livrar dos grilhões que restringiam seus movimentos. Ceifador explorou o momento em que os dois foram finalmente separados para desencadear seu raio mais poderoso no Troll ainda lutando. Martelo caído era o equivalente a um feitiço de ar de nível 4. O raio era do tamanho de uma casa pequena e, em vez de golpear uma vez antes de desaparecer no chão, enrolou-se em torno de sua presa, atingindo-a várias vezes. A pele do Troll estava enegrecida e o cheiro de carne grelhada acompanhava seu corpo carbonizado. Isso deixou Lindvorn com fome, lembrando que ele era um predador de ponta. Todos aqueles que se opunham a ele eram obrigados a se tornar comida primeiro e adubar depois. O Troll começou a curar no instante em que o raio parou, suas mãos brilhando com magia de luz. Guardião, o Ri, acertou com vários disparos, mas, na sua forma humanoide, o Troll não estava mais vulnerável ao fogo. Eu sou inútil aqui. Ela disse. Vou voltar e ajudar os outros. Tente se segurar até nos livrarmos dos outros 3 Trolls. Mais fácil falar do que fazer. Ceifador amaldiçoou. Deixar o único Troll sair significa que todos os companheiros caídos teriam morrido por nada. Fugir não era uma opção. Pillard rugiu seu desafio e ficou de pé, apesar da agonia de seus múltiplos ferimentos e do sangue jorrando por toda parte. O Troll atacou o Lindvorn, liberando outra barragem de punhais feitos de luz. Dessa vez Pillard estava pronto. Ele apertou a mão direita, erguendo um muro de pedra que bloqueava o feitiço de luz. O Troll bateu contra a parede, caindo na armadilha de Pillard. Logo atrás da barreira de pedra, ele misturava água e terra para criar uma espessa camada de lama que cobria completamente o Troll. De repente, a criatura ficou surda, cega e diminuiu o suficiente para o Lindvorn conjurar um martelo gigante feito de pedra. Ele usou para enviar o Troll voando no céu com um único golpe poderoso para cima. Golpeie com tudo o que você tem. Pillard ordenou que os Crons e Ceifador removessem a terra e deixassem o monstro ensopado em água. Raios atingiam todas as direções com força suficiente para quase impedir que o Troll caísse. Pillard garantiu que a criatura nunca se recuperasse. Ele balançou o martelo de pedra, fazendo o Troll voar toda vez que estava prestes a chegar ao chão. Sem feitiços e sua mobilidade selada, logo o Troll voltou à sua forma hedionda e morreu pouco depois. Pillard estava exausto. Ele estava fazendo tudo o que podia para tratar suas feridas, mas seu conhecimento da magia da luz era limitado à magia das tarefas. Ele só podia vestir as feridas com magia da terra para impedir o sangramento. Quando ele viu que os outros 3 Trolls ainda estavam vivos, a raiva o cegou. Por que você não morre? Ele rugiu. O ar em seus pulmões se misturou com a mana única que percorria seu corpo. Uma faísca de sua força vital acendeu a mana, transformando o rugido em uma nuvem verde que envolvia os Trolls e enchia a cratera. As rochas derreteram, e a terra em decomposição emitindo o cheiro repugnante de ovos podres. Tudo tocado pela respiração tóxica morreu e os Trolls não foram exceção. Seus corpos se transformaram em poças de líquido branco. Nem ossos foram deixados para trás. Foda-se a minha vida. Pillard amaldiçoou. Eu não aprendi isso 5 minutos atrás? Das 21 bestas mágicas, apenas 14 permaneceram e muitas outras não sobreviveriam às suas feridas. O campo de treinamento de Gloria foi um pesadelo. Ela sabia o que esperar, Orion havia lhe contado tudo com antecedência, mas nenhuma palavra poderia descrever a dura realidade que ela enfrentara nos últimos 6 meses. Primeiro, seu cabelo comprido tinha sido raspado e depois todos os seus itens mágicos foram confiscados.
Tudo que a lembrava de sua vida passada, todos os vínculos com sua família haviam sido cortados. Eles proíbem estritamente o uso de magia fora da magia das tarefas durante o curso de treinamento. Os cadetes só podiam usar seu primeiro nome e o número de serviço atribuído a eles. Foi para sua própria proteção. Os militares eram o oposto polar de uma academia. A proporção entre homens e mulheres era de 7-3 e os nobres sofriam de trotes descobertos. A maioria dos candidatos era pobre, tentando construir um futuro melhor para si. Na maioria das vezes, eles foram forçados a fugir de um governante injusto, ou para poupar suas famílias de mais impostos ou para evitar rancor. Os nobres eram desprezados por oficiais e grunhidos, forçando-os a se esconder à vista de todos. Com sua constituição muscular e suas mãos insensíveis em todo o seu treinamento, Glória não teve problemas em passar por um plebeu. Sempre que alguém lhe perguntava sobre sua família ou passado, ela simplesmente falava sobre a família de Lit. Eles passaram tanto tempo juntos que ela conhecia a vida dele como as costas da mão. Glória a ajudou a fazer amigos e a manter em segredo sua identidade. Ela nunca havia experimentado a maioria das preocupações diárias, exceto pelas palavras de Lit. Os primeiros meses foram brutais. Os instrutores só se importavam com força, resistência e velocidade. Somente aqueles que se destacavam teriam chance de fazer parte das forças de elite. Os cadetes comuns só podiam se tornar soldados normais, enquanto aqueles que não possuíam uma ou mais habilidades só podiam esperar que seu cérebro lhes desse um emprego na mesa. O restante seria considerado impróprio para o serviço e dispensado. Em todos os testes durante os primeiros 3 meses, Glória superou todos os outros cadetes em seu pelotão. Ela ganhou muita admiração de seus companheiros de quartel e tanta hostilidade dos outros cadetes. No entanto, a família Ernas havia roubado muitos holofotes ultimamente, seus inimigos estavam ansiosos por uma oportunidade de constrangê-los. O arquiduque Teben nunca havia esquecido a humilhação que sua filha sofreu durante o torneio no Grifão Branco. Ele não suportava Glória ofuscando Clea também nas forças armadas, então garantiu que os rumores certos chegassem aos ouvidos certos. Quando sua identidade foi casualmente descoberta, todo o trabalho árduo de Glória foi em vão. Até seus companheiros de quartel a abandonaram. Eles podiam suportar ser superados por um plebeu que trabalhava duro, enquanto o sucesso de um nobre com colher de prata era inaceitável. Logo Glória foi separada dos outros cadetes. A única coisa pior que o trote e a humilhação diária era o isolamento. As coisas chegaram ao fundo do poço quando seu pelotão encontrou o instrutor de sargento, Trion Proudstar. Foi o presente final do arquiduque Teben. Ele sabia que Trion odiava tanto o irmão que recusou o sobrenome de Lit e comprou um com seus próprios méritos, em vez de usá-los para promover sua carreira. Continua no próximo vídeo.